Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre originalidade, tá bom? O que é isso, por que isso é importante, como alcançar, enfim. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, estamos chegando a 2.000 inscritos e a meta é chegar logo em 10.000, né? Por mais que isso demore alguns anos, mas eu não vou deixar de falar aqui, eu conto com você para isso, tá bom? Chega de papo, vamos direto ao assunto. Alguns vídeos atrás eu venho falando sobre alguns elementos, né? Que eu disse que são temperos que fazem parte de uma carreira de sucesso na música, tá? Um dos vídeos atrás eu falei sobre um dos temperos que é a paciência, tá? Se você não viu esse vídeo, volta aqui uns 3, 4 vídeos no canal, você vai ver a thumb, o Caetano Veloso e a Maria Bethânia, que eu falo sobre a necessidade do artista ter paciência com a carreira dele. Isso é fundamental. O artista que não tem paciência desiste da arte, sai do mercado, se torna um frustrado, e aí não é isso que você quer, né? Então é importante que você tenha a paciência. Esse é um tempero, tá? Mas tem um outro tempero, e tem vários temperos, e eu sempre que possível vou falar para vocês algum desses temperos, para que a gente vá chegando cada vez mais próximo da fórmula, apesar de ter a certeza que essa fórmula não existe, mas existe algumas coisas que você identifica que faz sentido para todos nós e que é comum em todas as trajetórias de sucesso, por isso que eu falo aqui. Então, além da paciência, a gente tem a originalidade, beleza? O que é ser original? Essa é uma pergunta, cara, fundamental e que vai muito além da arte, beleza? Você ser original significa você tá muito alinhado com aquilo que você acredita, que você pensa, que você sente, sabendo de onde você veio, para onde você vai e tendo a convicção que você está sendo você mesmo, né? Que você não está copiando as pessoas. E claro, também eu não sou do time que não podemos copiar em nada. Não, os bons exemplos você tem que copiar, né? Então, caraca, se hoje eu sou casado é porque eu copiei alguém que é casado, entende? Então, nossa, você copiou, agora você casou também. Não, porra, eu copiei a ideia de casar, mas o meu casamento é único, né? Só quem casou com a minha mulher fui eu. Então, você não vai copiar totalmente, você vai pegar a referência e você vai adaptar para você. E isso, inclusive, né, é uma outra virtude que eu já falei aqui em outro vídeo também, que é a humildade, porque também, às vezes, no afã de ser muito original, você deixa de ser humilde, porque você quer fazer um negócio muito diferentão, mas muito diferentão, e você não tem a humildade de entender que, cara, não, isso aqui eu tenho que pegar dele, isso aqui eu tenho que pegar daquele, né? Pegar e adaptar para você. Então, você sempre tem que estar nesse meio termo, entre a originalidade, né, a autenticidade, a autoralidade, até porque você é um autor, né, você é um artista, mas ao mesmo tempo a humildade de aprender com quem veio antes e aprender com quem sabe mais do que você naquele campo específico. Então, a originalidade, ela é um tempero que, pra mim, talvez é o mais importante. Não sei se é o mais, mas se não for o mais, é top 1 ou top 2, tá ligado? E, cara, é muito difícil hoje você encontrar artistas originais, e eu te garanto que todo artista que aconteceu, ele tem uma parcela de originalidade, e muitos dos artistas que estão tentando acontecer pecam nisso. Eles tentam exatamente copiar aquele artista e não tem originalidade nenhuma. Para poder ilustrar bem isso pra vocês, não é nem bem ilustrar, né? Mas eu tava lendo esse livro aqui, ó. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, tá? É do Pascal Bernardin, tá? Maquiavel Pedagogo, tá bom? Aqui é um burro, né? Lendo. Esse livro aqui é muito incrível, tá? Maquiavel Pedagogo ou o Ministério da Reforma Psicológica. Agora eu tô dando review de livro, né, nesse canal. Que loucura. Mas, cara, esse livro aqui é incrível, porque o Pascal Bernardin, ele vai, ao longo do livro inteiro, vai detalhando, né, várias experiências de educação, né? No fundo ele está tentando entender o sistema de ensino atual, mas ele mostra no começo do livro várias experiências que comprovam como que as pessoas abrem mão de serem originais, de serem autorais, de serem autores da própria vida para poder participar de uma patota, participar de um grupo. Isso está comprovado, tá? Isso tem estudos científicos mostrando isso. Então vou dar um exemplo aqui, tá? Que ele mostra aqui no livro. Eles pegam 9 atores, colocam dentro de uma sala e uma pessoa vai ser testada. Ela não sabe o que está rolando, tá? Então são 10 pessoas sendo testadas, sendo que 9 são atores. E aquela outra pessoa não está sabendo de nada. Chegam para essas pessoas e mostram, né, 2 lápis, né, 2 canetas. E aí, né, 2 pauzinhos. Mostra aqui 2 canetas, sendo que uma é bem maior que a outra, né? Ligeiramente maior do que a outra. Cadê? Eu não tenho aqui. Tá ali. Enfim. É isso. Não. Não pega pra poder deixar claro essa parada. Caralho.
Porra. Aí imagina, o cara levanta e tá de cueca, né? Porra. Caralho, eu gravo vídeo de cueca, mano. Seria foda pra caramba. Mas não é isso não, calma aí. Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é importante, tá, rapaziada? Vamos lá. Olha só. Vocês conseguem... Não, isso aqui não tá tão legal. Aqui, isso aqui tá perfeito. Isso aqui tá perfeito, beleza? Ó. Tá vendo esse lápis e essa caneta? Né? Imagina que fosse mais ou menos assim. Aqui, ó. Tá vendo? O lápis é maior do que a caneta. É óbvio, né? Beleza? Como é que é essa experiência lá? Eles pegavam essas pessoas e mostravam assim e falavam: qual é a maior? Essa era a pergunta. Simples, né? Qual é a maior? E aí começava com os atores. E o ator falava o quê? Essa daqui é maior, né? A caneta é maior. Aí ia pro segundo. Qual é a maior? Essa daqui é maior. E foi indo, né? Até o nono ator. O nono ator falou, essa daqui é maior. Quando chegou na 10ª pessoa, que era a pessoa de fato que estava sendo testada, o que vocês acham que ela fala? Em mais de 60%, 70% das ocasiões de pesquisa, comprovado o que ela fala? Ela fala que essa daqui é a maior. O que é isso, rapaziada? Isso é muito importante pra gente. Isso mostra que a gente, perante ao grupo, perante a sociedade, perante a nossa tropa. Alô, André. André fica puto quando eu falo tropa. Né? Perante a galera, perante pode ser a família, a sociedade, teu ciclo social, a classe artística, né? O que acontece? Perante essas pessoas, se as pessoas têm uma opinião muito igual entre elas, a sua tendência é não combatê-las. Por quê? Porque você tem medo do grupo. Você tem medo de ser original. Então o que você faz? Você abdica da sua própria inteligência. E você fala assim, porra, meu irmão, eu acho que é outro. Mas caralho, se geral tá falando, mano, deve ser, tá ligado? Você começa a duvidar daquilo que você tá vendo e que você tá ouvindo. Então você de fato abdica da tua inteligência, da tua razão para poder, né, participar daquele grupo. Para você não ser a pessoa que tá destoando do grupo. Então... isso, né, trazendo aqui, né, o exemplo do Pascal Bernardin, e tem outros experimentos aqui no livro, tá? Quem tiver interesse, é uma leitura ligeiramente fácil de fazer, o livro é bem curtinho, não é necessariamente sobre arte, mas, porra, a arte está em tudo, então é sempre bom porque agrega para vocês, né? Não é uma leitura tão fácil não, tá? É uma leitura um pouquinho travadinha para quem não tem muita experiência, talvez não vai curtir. Mas enfim, lendo você ou não, eu tô trazendo para você o resumo da parada, beleza? O que vale para vocês. O que é a pessoa original? A pessoa original é aquela que diante dos 9 vai falar, porra, não, mano, o lápis é maior, pô. E foda-se, tá ligado? Eu tô vendo, eu tô ouvindo e eu tô falando exatamente o que eu tô vendo e ouvindo. Eu não estou abdicando do meu pensar, do meu saber, da minha inteligência para poder participar de grupo nenhum. Isso é originalidade na veia, galera. Isso é originalidade na veia. E olha, digo mais, grande parte da classe artística já não tem a originalidade, né? Muitos tiveram para poder acontecer, ficarem famosos, mas o que acontece é um movimento que a partir do momento que depois que eles aconteceram, eles começam a abrir mão dessa originalidade no pensar, no falar, no agir, no se expressar, nas suas opiniões públicas, pela questão da maioria. São os 9 ali falando a mesma coisa e o outro que percebe que tem algo errado tem medo, né, de falar, então ele acaba indo. Isso é um experimento, né, social, científico e humano, e é isso que acontece. Cara, o artista é o cara que olha o lápis e fala, esse lápis é maior. Essa frase fora de contexto não faz o menor sentido, né? O artista é o cara que olha o lápis e fala que o lápis é maior. Mas percebem? Isso é originalidade, é você não ceder ao meio. E olha, posso te dizer pra vocês, nunca tivemos uma fase psicológica do Brasil tão fácil pra você ser original, tá ligado? Porque todo mundo tá vendo o que acontece. Todo mundo entende o que acontece, mas poucos têm a coragem de falar. Se falando de artista, então, pouquíssimos têm a coragem de falar, né? E não estou falando aqui para você ser um extremo, um maluco, mas ser original é você não abdicar daquilo que você está vendo e que você está ouvindo, né? Pô, cara, quantas pessoas não replicam discursos, né? Replicam o discurso. Eu converso com pessoas, eu olho e falo, caraca, é um androide, sei lá, né? Ele tá falando a mesma coisa que eu vejo, sei lá, o jornalista falando. É a mesma coisa, ele tá replicando, ele pega a opinião. Então não faço essa porra, nem com a minha opinião, beleza? Ah, mas eu curto você. Maneiro, mano.
que bom, que eu seja uma boa referência para você. Mas não copie exatamente o que eu estou falando, né? Absorve o que eu estou falando, separa o joio do trigo, vê o que é bom para você, vê o que é uma merda que eu estou falando, né? Vai estudar por conta própria e vai forjando dentro de você aquilo que você acredita que é o certo sobre arte, sobre mundo, sobre vida, tá bom? Isso é a originalidade. Para poder encerrar, eu estava vendo aqui mais cedo, você vê como é que as coisas são, né? Eu ia gravar esse vídeo, mas mais cedo eu fui ver um vídeo do Rica Perrone, que é um jornalista esportivo que eu acompanho. Eu gosto muito de futebol, né? Então, sempre tô vendo coisas de futebol. E aí o Rica Perrone tava fazendo um vídeo falando sobre convocação para a Copa e tal. E lá no meio do vídeo ele falou uma frase muito interessante, né? Que ele tava fazendo uma relação de que os atuais treinadores não gostam mais daquele jogador maluco, né? E eu já falei alguns vídeos aqui sobre isso, né? Dizendo que, cara, não tem mais espaço para esse cara, né? Jogador barra artista, um artista totalmente piroca. Mas ele falou uma frase lá que eu concordo, né? Que é bem interessante. Que ele fala assim, olha, o bom treinador, né? Na verdade dá um exemplo lá, mas enfim, a frase é, né? Vamos direto à frase. Prefiro segurar um maluco do que empurrar um imbecil. Prefiro segurar um maluco do que empurrar um imbecil. O que é isso? Né? É melhor você ter no caso do futebol, né? Um jogador maluco, né? Porra, Gabigol, xinga os outros, caralho, né? Romário. É melhor tu tentar segurar o maluco do que tu tentar empurrar um imbecil, né? E geralmente o imbecil não é original. Isso aqui não é uma ode a você ser maluco, problemático, né? Não é isso. Mas o mundo do futebol e do universo artístico é muito parecido, então eu trago pra cá. Até como gravadora, como escritório, né? É melhor mesmo você segurar um maluco do que você empurrar um imbecil. Então, assim, não seja um imbecil. E o imbecil é justamente esse, né? Que não tem originalidade, que não tem autoralidade, né? Não tem nenhum desses elementos. Ele é um imbecil, né? Você precisa empurrá-lo a todo momento. Então é muito melhor você segurar o maluco. O mundo ideal é o quê? É o Zico, né? Ele até cita isso, né? No vídeo dele, né? O que é o Zico? O Zico é o gênio, né? Que você não precisa segurar e nem empurrar, né? Ele é foda, mas ele não é um cara que, porra, ia pra noitada, loucura e o cacete, né? Era um gênio regrado. Esse é o mundo ideal e é o que eu prego e o que eu quero que vocês sejam, sabe? Sejam gênios, mas não precisem ser loucos, de serem controlados. Mas, entre ser um maluco talentosíssimo, que você tenha que segurar, e você ser um imbecil que a gente precisa empurrar, seja um maluco mesmo, entendeu? No campo da arte, mais ainda, entendeu? Muitos artistas aí, cara, que são extremamente técnicos, profissionais, né? Entendem tudo, né? Eu conheço caras aí que, pô, tentam fazer mentoria comigo, muitas vezes eu nem aceito, porque eu falo, cara, não é a hora pra você, né? Você precisa de outros elementos pra você poder entrar nesse lugar. Então, o cara mesmo entende tudo, o cara, pô, é profissional, o cara é analítico, o cara estuda, o cara é responsável, o cara chega na hora, o cara é foda, mas o cara é um imbecil, né? O cara é um imbecil, o cara não tem originalidade, o cara tá copiando os outros, entendeu? Então, porra, não vale de nada essa porra, né? Você tem que ter o tempero, o sauce, né? E isso não nasce contigo não, pode nascer, mas você pode gerar isso, entendeu? E isso é gerado de você a partir do quê? Dessa busca sincera pela sua real identidade. No final do dia, achar a sua identidade artística é achar a sua identidade como ser humano. E isso não é uma coisa rápida, isso é uma coisa que leva anos na vida e nunca acaba. A gente fica fazendo isso até o final da vida, tentando entender quem a gente é, quem nós somos, o que estamos fazendo aqui. Essas respostas vão consolidar a sua identidade. E consolidando a sua identidade como ser humano, vai ser muito mais fácil de você consolidar a sua identidade como artista. Caso contrário, o que vai gerar dentro de você é uma loucura na tua cabeça, né? Uma disfunção de personalidade, uma dissociação de personalidade. Você vai ter uma persona para o seu artista e uma persona quem você é. E vários dos artistas enlouquecem ou se matam muito por conta disso, porque eles ficam presos àquela imagem que eles criaram deles mesmos, né? Sendo que eles são outra coisa. E para você conseguir unir esses dois e você ser uma pessoa só, você vai ter que ser muito original. E você vai ter que ter muita coragem, tá ligado? E isso aí, a coragem, pelo menos, não é ensinável. Tem que vir de dentro. Tem que trazer lá de dentro. Beleza? Eu espero que vocês todos consigam trazer isso, essa originalidade e essa coragem, porque o nosso país, né, nós vivemos um tempo que nós precisamos dessa porra, mano. Nós precisamos de uma classe artística corajosa e talentosa, original e corajosa e muito paciente, porque não vai acontecer amanhã, vai demorar uns anos para isso e pode ser que nem aconteça, mas se você estiver disposto, tiver coragem para isso, é para você. Beleza, rapaziada? Tamo junto, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? E acho que são esses avisos só que eu tenho. Até a próxima, valeu!